Um abraço ao Palmeiras também, que terminou o Brasileirão com honra, viu? Como foi legal ver o Palmeiras ganhando do Ceará e ajudando o Internacional. Pô, que legal Esse jogo valeu o troféu também. Esse jogo deveria valer o troféu honra. Valeu o troféu honra. Honra, parabéns ao Palmeiras, viu, gente? E o Abel renovou, hein, gente? Isso me lembra... Que bomba, hein, que o Palmeiras tem. Não, isso aí. Tardabel, hein? Tardabel é fraco, hein? Sabe aquele carro que você... E vai ficar com essa porcaria aí até 2027. Tem um carro Só falta contratar o Rossi. Quando você chega no mecânico, ele olha pra você assim e fala, meu... Já veio com essa bomba aqui, não é possível. É tipo isso que você tá falando, que é o Abel Ferreira, né? Não, mas assim... Vocês estão loucos, cara. Não, foram... eu acho que é ironizando. Gente, não. Não, agora eu tô agora falando sério. Eu acho que o Abel é um bom treinador. Mas essa história que essa ilusão que o palmeirense vive, não todos, porque acho que divide um pouco da torcida, de que só o Abel é a solução pro Palmeiras, não é. Os últimos 2 anos do Abel são anos ruins. Ruins. Então, assim, como que é o Abel, que é o cara do Palmeiras? Jogador ele tem, investimento ele tem. Não ganhou título esse ano. Nos últimos 2 então, anos. eu acho interessante essa cultura. O Corinthians ganhou a mesma coisa que o Palmeiras nos últimos 2 anos. Pronto. Faz o recorte. Pronto. É isso. Só 2 anos. Por que dentro dessa cultura do futebol brasileiro... E o Corinthians não deve. O Abel tem esse crédito todo, certo? Tá. Eu entendo, não acho um absurdo, mas eu olharia para um outro... Você não renovaria com o Abel? Não renovaria. Eu não mandaria o Abel embora esse ano, tipo, quando ele perde pro Corinthians. O contrato dele vai eu até não o mandaria. final e até o final desse ano. Pra mim, a renovação do Abel estaria atrelado a desempenho. Agora, a porque resultado. Ele fala muito sobre venda de jogadores, construção do dia a dia, que realmente ele é um profissional que quando você pega o impacto financeiro no clube, ele tem dedo. Porque ele levantou o Estevão, ele levantou o Richard Rios, veio do Guarani meio assim, mas veio. Ele levantou o Endrick. Então, assim, se você pegar o Abel Ferreira tem dedo... Mas o Endrick, ele nem tinha opção, né? O Endrick tava voando nas mas ele conseguiu colocar 700 milhões que ele botou os caras pra jogar. Não foi só ele, mas ele lançou esses caras. O Palmeiras, esse ano, errou muito em termos de montagem de elenco. Eu acho que, pelo menos pro que se esperava de um ano de títulos, de conquistas, o Palmeiras não montou um time que fosse capaz de ser favorito nessas competições. Ainda assim, chegou nas finais, chegou na final da Libertadores. Mas o elenco não é favorito, você acha? O elenco do Palmeiras? Cara, não, é um elenco que não foi montado pra você fortalecer, foi montado pra você criar uma base um pouco maior, mais opções. Pelo menos é que eu entendo, né? Apesar de ter alguns nomes que, claro, foram titulares incontestáveis, Andréas Pereira, Vitor Roque, muitos jogadores foram contratados pra compor elenco no time do Palmeiras esse ano. Vários, né, Bruno? Facundo Torres, Felipe Anderson, nesse ponto é verdade. Foi um elenco pra ter gordura, assim, de se eu precisar alguém. Isso. O do Flamengo já é diferente. O do Flamengo tem 14 titulares. Mas se você colocar só a culpa no Abel Ferreira, eu não consigo enxergar, porque mesmo assim, acho que o Barros também tem culpa. Tem culpa. Com certeza. Eu acho que eles seriam 2 bons gerentes de um pesqueiro. Eles adoram o bagre, né? Meu Deus do céu. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Cida Luz, o Walter. Real Madrid e City estão jogando aqui pela última rodada da Champions desse ano. É a sexta desse ano. Por enquanto tá 0-0 Real Madrid e Manchester City. Meu pai tá falando pra você ficar tranquilo, viu, PDV? Falou pra ele, pediu perdão aí. Aliás, vamos marcar um rolê na sua casa? Vamos. É que agora eu mudei, levar o né? Santiago. Sim, mas não, mas na casa do... Você quer ir na casa dos seus pais. Tá bom, tá, a gente vai marcar. Eles fazer viajando. Um churrasco lá pra eu levar o Santiago. Tá marcado. Tá. Ó, um abraço Se tiver energia lá, a gente pode marcar hoje. Não, se tiver, por incrível que pareça, ia falar isso. Um abraço ao pessoal de Guarulhos, Dona Hilda, tá sem luz ainda, hein? Toma cuidado. São 98 km por hora, a velocidade que chegou aos ventos em São Paulo, mais de 2 milhões de imóveis que não tem luz. E é realmente um alerta de ressaca também para o litoral, hein? Eu sei que nós temos audiência forte no nosso querido litoral, na Baixada Santista. Até a Marinha tá avisando, hein? Tomem cuidado, não tá saindo voo. É uma coisa de louco, até porque, tem como, né? Como é que você vai fazer para decolar o tamanho desse avião com vento a quase 100 km por hora? Então, é muita atenção. Até abastecimento de água, a Sabesp está com dificuldade, estou vendo aqui, ó, Morumbi, Parelheiros, Americanópolis, Parque do Carmo, Sacomã,
Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana, Vila Romana. Um abraço ao pessoal de Sapopemba, né? Que tem um fã-clube do Lucas Bueno aqui do Arsenal, tá? Muito bem, minha gente. A gente tava falando, vocês voltam a falar mal do Palmeiras, é impressionante. Palmeiras terminou o ano com honra. Palmeiras terminou o ano com o peito erguido, com a cabeça erguida, ó. Isso é que é ser Sociedade Esportiva Palestra Palmeiras, Gabi. Perderam os 2 títulos. Vencer o Ceará. 2 ou os 3? Não, os 2 eu digo nessa reta final de ano, né? Sendo que era líder do brasileiro. O Abel tinha um plano, mas a gente né? podia estar falando do Palmeiras ganhando do Cruz Azul. Mas, Martelli, a questão não é essa. A questão é que o Palmeiras, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, ele deu um all-in na Copa Libertadores. E se lascou. De uma forma completamente equivocada. O Palmeiras entrou em campo na final contra o Flamengo e não apresentou absolutamente nada. Não jogou nada. Foi um jogo horrível do Palmeiras. Rogério Ceni tinha razão, só chutão. É isso que me deixou, de alguma forma, assim, indignado, no sentido de que pô, o Abel não é o estrategista, o cara do mental, o cara que ia apresentar, o cara que cravou a noite mágica contra a LDU e deu certo. Me parece que ali acabou tudo, né? Ali a carruagem do Palmeiras voltou a ser abóbora e acabou. Então, é isso que me deixou um pouco... Eu acho que falta, dentro do Palmeiras, alguém pra chegar e peitar o Abel e falar, meu amigo, que história é essa que você abre mão de um campeonato brasileiro pra apresentar um futebol pobre numa final da Libertadores? Parece que é todo mundo refém do Abel. Ai não, o Abel já tá renovado, vamos renovar com o Abel. A gente tem que garantir o Abel. E resultado? Você viu a... E resultado? Eu não tô defendendo, mas explicando um pouco. Tentam aplicar no Palmeiras uma cultura que não é a cultura do nosso futebol, de, enfim, avaliar o desempenho. Então leva o Palmeiras pra... De ver um recorte tão pequeno. Pra Bilbao. Eu entendo, é a cultura do nosso futebol. Lá é lindo, lá. Os caras só jogam no Bilbao quem nasce. É uma mudança. Começa a botar no Palmeiras só quem nasce na Pompeia. Se você em pegar... Perdizes. É assim, Vamos óbvio. fazer uma cultura diferente, então, pô. Deixa eu colocar uma coisa aqui, ó, que não precisa ir muito longe. Se você pegar o recorte de 5 anos do Palmeiras... São o quê? 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, Recopa, uma Supercopa, 3 paulistas. 10 títulos do Abel. Beleza, é um recorte maravilhoso. São 5 anos. Só que na verdade são... vou colocar aí 3 anos, tirando o Paulista. São 9 títulos em 3 anos. Foi maravilhoso. Isso eleva a régua. Leva a régua do cara lá pra cima. Porque quanto mais você tem, mais você é cobrado. Se você pegar o recorte de 10 anos do Corinthians também tem, já que foi o principal rival esse ano, por isso estou falando isso, 2 brasileiros. Quantos paulistas? Tem 3 também? Não, né? tem mais até. 4 paulistas. 10 anos. É que você pega 5, realmente não funciona. Pega 10 anos do Palmeiras também. Você vai colocar mais brasileiro. Mais brasileiro, mais você Copa vai colocar do mais Brasil. brasileiro, mais Copa do Brasil, enfim. Só que falando especificamente do Palmeiras, nos últimos 2 anos, quando a régua sobe, o Palmeiras cai. Porque subiu a régua, é natural. Pra mim, hoje é o seguinte, se o Palmeiras ganhar todo ano o Campeonato Paulista, ganhou o Paulistão, chegou a disputar o Brasileiro, chegou na final da Libertadores, é o que tem que ser feito. Final, não se joga, se ganha. Mas faz parte perder. Você chegou na final contra o Flamengo, perdeu o jogo, mas não jogou nada, é verdade, mas perdeu, faria parte e fez parte. Agora... Eu ia falar sobre isso. Vocês viram a premiação na hora que o Felipe Luiz tá conversando ali com o Bruno Henrique e aí tem um cara que faz aquelas dublagens e ele fala assim, você viu, foi 3-0 lá. Foi. Aí o Felipe Luiz, o quê? 3-0 é Palmeiras. E ele fala assim, caramba, nunca é fácil. Aí ele fala, senão ia decidir contra o Mirassol. Aí o Bruno Henrique fala alguma coisa assim, não, aí não. Porque, gente, é isso, o Palmeiras abandonou o Brasileiro, foi com todos os reservas praticamente contra o Grêmio. Se tivesse vencido o Grêmio... vencia o Ceará e obrigava o Palmeiras, o Flamengo a ganhar do Mirassol, que não ganhou, e o Flamengo ia ser prejudicado no Mundial, porque o Flamengo ia ter que pensar, eu mando, os caras vão jogar quarta, ou o Nokia dar no Flamengo. O Palmeiras não fez questão nenhuma de dificultar a vida do Flamengo. Não fez, exato, Bruno, não fez. Isso é questão de postura, de planejamento, e quanto a isso, valem todas as críticas, né? O departamento de futebol errou. Mas, de novo, apesar de tudo isso, cara... Eu não consigo... Eu não vejo como vexame, eu vejo decepção. Eu não consigo enxergar como um cenário para demissão do Abel Ferreira. Não é demissão. É que o PDV... Acabou o contrato. Acabou o ciclo. Sim, mas a gente vai tentar algo diferente aqui. O Palmeiras é ruim continuar com o Abel, então. Não é um erro. A questão é que eu trilharia outro caminho. Não,
Não, mas, pô, apesar de tudo, é um PDV ano em que o Abel... que pensa diferente, é isso. um ano em que o Abel... Foi o planejamento essa deles. porcaria desse despertador que eu já tô cansado. Todo dia o Michel Lopes põe esse despertador aí, errado ou não, Martelli, errado ou não, o plano do Palmeiras era um ano de reconstrução, de reformular o elenco, para que o ano que vem seja melhor. E se você aposta tudo no Abel em 2025, para que ele contrate, gaste, monte um elenco que, em tese, no ano que vem vai estar tinindo, aí você vai tirar o cara, você não vai renovar? Aí não faz sentido. O Abel Ferreira fica no Palmeiras, eu acho que ele tem que ser cobrado, metade do ano que vem ele tem que estar lá em cima. O que me incomoda mais é isso, é ele não ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Eu acho que mais do que essa questão, porque o Abel, sim, ele tem lastro no Palmeiras pra renovar. Ele sabe se valorizar. Mas eu acho que falta cobrança a figura do Abel no Palmeiras. Falta um cara do tamanho dele, que o Barros não tem. O Barros tá lá até hoje. Menor que ele. Em toda essa história. Mas ele é uma figura muito, muito abaixo do Abel. Muito abaixo do Abel. Ele responde tudo que o Palmeiras faz esportivamente passa pelo Anderson Barros. Desde quem o Palmeiras contrata, quem o Palmeiras deixa de ter no elenco. Todos esses nomes que vieram para essa temporada foram nomes pedidos pelo Abel. O Bruno acompanha também muito mais de perto. Eu acho que além dessa mudança de reformulação no elenco, o que é muito escancarado nessa temporada é a pouca utilização de base, né? Porque nos últimos 5 anos, o Palmeiras em todas as temporadas tinha muitos jogadores de base. E isso abria uma premissa para o Palmeiras apostar nesses jogadores e fazer contratações pontuais. E aí o Palmeiras acertou ao longo desses anos. Nessa temporada, não. O Palmeiras só tem o Alan de titular. Nessa reta final, é claro, os outros jogadores, né? O Larson foi muito bem, inclusive, contra o Ceará, o Benedetti. Então, assim, a gente tem outros jogadores que são bons da categoria de base, mas que foram pouco utilizados. E aí o Palmeiras, quando faz essa reformulação, aposta numa coisa que já tem em casa. O Palmeiras aposta em jogadores para serem formados e vender no futuro. Mas aí você já tem a categoria de base, sim, que é muito bem trabalhada, que tem ser usada. O JP Sampaio que faz um trabalho vendida, excelente, que é muito bom. O Traz um Palmeiras retorno de 2025, financeiro. ele é um Palmeiras com Estevão. É um Palmeiras com Richard Rios. É um Palmeiras que não foi essa última. A base do Palmeiras, ela traz um retorno. Então, pra mim, não faz muito sentido o Palmeiras querer apostar em contratações como as do Diá e do Sousa pra serem jogadores, pra serem formados. E aí você se é pra trazer, traz os caras bons. Se for pra você trazer jogadores, tudo bem você contratar esses caras, mas desde que você traga outros jogadores que se adaptem muito rápido. O Abel falou na coletiva de imprensa sobre a questão do Andreas Pereira, de que ele se adaptou muito bem ao elenco. Mas é porque ele já é um jogador pronto. O Andreas Pereira é diferente do Vitor Roque. O cara já veio da... de imprensa não, né? Falou, né? O cara veio da Premier League, gente. É outro... O Andreas Pereira é diferente do Vitor Roque, porque o Vitor Roque teve uma passagem ruim pelo Barcelona e foi pro Betis, conseguiu melhorar o futebol dele, enfim, veio pro Palmeiras. O Andreas não, ele teve uma passagem consolidada pela Europa. O Felipe Anderson também. Vocês acham o Andrés bom mesmo? Pro futebol brasileiro ele é bom. Mas é um cara que, vou falar, de ser tem que ser cobrado. nunca ganhou nada. Andreas Pereira tem que ser cobrado. Felipe Anderson não consegue ser titular num time que o Alan, moleque, é titular. Ele não consegue ser titular no time que o Facundo Torres foi ele não titular consegue durante e aí turno. É o seguinte, o Abel, a partir de agora... Beleza, um ano ele ganhou, esse ano ele não ganhou título. A partir de agora, a cobrança dele tem que ser igual a cobrança que é no Dorival. Que é no... Não igual no Dorival, que ele não tem... Que é, por exemplo, num técnico que acabou de chegar. Que tem o seu respeito, mas não dá mais pro Palmeiras não ganhar o Campeonato Paulista. Não dá mais pro Palmeiras não chegar até final de Copa do Brasil ou semifinal de Copa do Brasil. Não dá mais pro Palmeiras largar título. Tem elenco para disputar 2 competições.